Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Os que estiverem sem Bíblia, acompanhem por um outro lado. Os que estão sem Bíblia, para mim, por favor. Vem para mim, Gerson. Tem Bíblia sobrando atrás. Me ajuda aí para que todos possam acompanhar a palavra do Senhor nessa noite. Peço a gentileza, evite conversar, tá? Durante a mensagem, ou circular pela igreja, para que não roube a nossa atenção. Lucas capítulo 15, versículo 1 a seguir. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que vinha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, me coloco na Tua presença nesta noite e te peço, Senhor, venha falar conosco, venha falar com cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, através desse texto lido, que a mensagem, meu Pai, que agora será ministrada, possa ser direta e impactante para as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir Tua voz. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós temos aqui um texto bem teológico. Um daqueles textos que parece simples, mas quando você começa a perceber os seus detalhes, a sua profundidade, você percebe que ele fala de coisas que vão lá na alma, vão lá no profundo da nossa alma. Esse texto que nós acabamos de ler, deixa eu tentar te apresentar o que tem por detrás dele. Jesus, ele se depara com grupos religiosos da sua época. E em vários momentos, dentro dos evangelhos, você vai encontrar Jesus conversando com esses grupos, discutindo com esses grupos. A maneira que esses grupos enxergavam o reino de Deus era uma maneira, digamos que ofuscada. Eles ainda estavam presos a uma mentalidade antiga. Eles ainda estavam presos às raízes do judaísmo. Então, para eles, o Evangelho, a palavra do reino de Deus pregada através de Cristo, não fazia sentido. Eles estavam muito fundamentados na lei de Moisés. E eles não conseguiam perceber que perante eles ali, não estava ali mais um profeta, mas estava o próprio Filho de Deus encarnado. E eles não conseguiam perceber isso. E tampouco perceber a dinâmica da pregação de Jesus Cristo. Pois bem, e aqui vai dizer o texto que esses religiosos ficavam revoltados, porque Cristo, ele não
escolhia acepção de pessoas. Ele não escolhia em qual casa entrar. Ele não escolhia se assentar com os mais importantes da época, com os políticos da época. Ele não fazia questão de estar com os ricos, mas ao contrário, ele sempre estava com os pobres, com os excluídos, com aqueles que viviam às margens da sociedade. E os religiosos, então, eles não conseguiam entender. Como que pode alguém pregar, falar das coisas de Deus e andar com pessoas perdidas? E ele anda com prostitutas, ele entra na casa de homens como Zaqueu, e ele se assenta para comer com homens que são pessoas de índole duvidosa. E como que pode ele falar no reino de Deus? E aí começa uma pregação de Cristo. Ele vai começar a sua pregação para falar sobre o amor de Deus. E é sobre esse amor que eu quero falar para vocês nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. E ao falar do amor de Deus, ao falar do amor para com esses homens perdidos, ele conta 3 histórias. E as 3 histórias vão falar sobre esse amor. Começando de trás para frente, ele vai falar de um filho que se perdeu, um filho pródigo, que se perdeu na vida, gastou, perdeu tudo e voltou para a casa do pai arrependido. E o pai o acolheu. Ele deu novamente a dignidade de ser chamado seu filho. E houve uma festa, diz a Bíblia. A outra história, de trás para frente, a outra história é de uma mulher que perde uma dracma. Ela tinha 10 e perdeu uma. E ela procura em sua casa inteira até encontrar a dracma perdida. E quando ela encontra, ela faz uma grande festa. E aí isso é comparado ao reino de Deus. Há uma dracma perdida que é encontrada. E a primeira história, que é a que nós estamos lendo aqui, vai falar de 100 ovelhas. E uma das 100 ovelhas se perdeu, se extraviou no meio de um caminho, no meio de um deserto. E diz a Bíblia que o pastor dessas 100 ovelhas, ele deixa as suas 99 ovelhas no meio do deserto e vai em busca da única ovelha que tinha se perdido. A isso é comparado o reino de Deus. A isso é comparado o encontro do pastor com a ovelha que estava perdida. O encontro do pastor com aquela ovelha que se perdeu no meio do caminho. E lendo esse texto e tentando compreender esse texto, é preciso a gente fazer algumas perguntas. Apesar de ser uma parábola, nós podemos fazer algumas perguntas para esse texto. E qual a primeira pergunta que eu faço? Essa ovelha se perdeu? Ou alguém excluiu ela do grupo? São 2 possibilidades. Será que ela se perdeu? Será que em algum momento ela se distraiu e ela saiu do caminho? Ou será que por algum motivo as outras deixaram ela de lado e ela então acabou se perdendo? São 2 possibilidades. Quem está entendendo, diga amém. Independente de uma dessas possibilidades, nós não vamos ignorar essas 2, vamos ficar com essas 2 possibilidades. No primeiro momento, vamos pensar na possibilidade de que jogaram aquela ovelha de lado. É possível um grupo excluir alguém? Sim, é possível. É possível uma pessoa se sentir excluída na sua própria família? Sim, é possível. É possível uma pessoa se sentir excluída lá na sua sala de aula? Sim. No seu ambiente de trabalho? Sim, é possível essa pessoa se sentir excluída. E quantos casos nós temos? E quantas situações nós conhecemos?
que por causa da condição financeira, a pessoa ela é colocada de lado, que por causa dos problemas que ela tem, por causa da fase emocional abalada que ela tem, ela é colocada de lado. Porque ninguém quer estar perto de alguém emocionalmente abalado, irmãos. Ninguém quer estar perto de pessoas que choram. Ninguém quer estar perto de pessoa sofredora. A pessoa está lá uma vez, duas, mas chega uma hora que ela começa a evitar. Quem está entendendo, diga amém. Chega uma hora que ela não quer mais te atender no telefone, porque ela sabe que você vai ligar para reclamar dos seus problemas. Ela sabe que você vai ligar para falar que você está sentindo uma dor. Eu sei o que é isso, irmãos, porque eu recebo o dia inteiro mensagens e ligações de pessoas dizendo que estão sofrendo, que estão angustiadas, que estão deprimidas, que estão pensando em se matar. Quantas vezes eu estou com alguém e o telefone tocando e eu paro o meu almoço para atender aquela pessoa aflita? E já aconteceu várias vezes de eu desligar o telefone e a pessoa que estava almoçando olhar para mim e falar: olha, pastor, eu não sei como que o pastor aguenta todos os dias pessoas te ligando para falar de problemas. Ah, eu não aguentaria isso. Porque ninguém quer estar perto de pessoas sofrendo. E elas excluem, e elas rejeitam, e elas começam a pôr de lado, e elas começam a deixar de escanteio. Pode ser que esta ovelha aqui perdida representa um grupo de pessoas que porventura se sentiu excluída, foi deixada de lado por causa dos seus problemas, por causa das suas dores, foi se afastando, foi deixando ela de lado. Pode ser que esse grupo representa esta ovelha perdida. E o que eu acho bonito no texto é que esse pastor, ele fez caso dessa ovelha. Esse pastor fez caso dessa ovelha que se perdeu. Ele falou: peraí, nós não vamos continuar se nós não buscarmos aquela ovelha que está perdida e colocarmos ela de volta no lugar dela, colocarmos ela aqui no nosso meio. Hoje, se você entrou aqui se sentir excluído ou rejeitado, o Senhor te trouxe para te trazer novamente para o centro, para te trazer novamente para o lugar onde você deveria estar. Quantos podem aplaudir e glorificar a Ele nessa noite? Aleluia! E eu apresentei uma segunda possibilidade. E a segunda, ela talvez seja a mais provável hoje. Pode ser que a ovelha se perdeu. Pode ser que no meio do caminho, no meio do caminho, alguma paisagem chamou a atenção e ela se perdeu. Pode ser que quando ela olhou para o pasto lá daquele outro fazendeiro, ela resolveu ir lá e ela se perdeu. Pode ser que talvez ela olhou para trás e quando olhou para trás, viu as coisas que ficaram para trás e quis voltar. E aí ela se perde. Sabe aquela criança que está andando com os pais no shopping e de repente vê alguma coisa na vitrine e volta e se perde dos seus pais, sabe? Pode ser que algo parecido com isso tenha acontecido com esta ovelha. Alguma coisa tirou a atenção dela e ela então se perdeu. E eu percebo que isso tem sido algo tem acontecido muito em nosso meio. Às vezes a pessoa está caminhando na presença do Senhor e outras coisas chamam a atenção, e outras coisas tiram do alvo, e outras coisas distraem, e um momento de distração é o suficiente
para se perder. Quem está entendendo, diga amém. Quantas pessoas que saíram da presença de Deus por causa de conversas dentro da igreja, coisas que não eram necessárias. Quantas pessoas que saíram da presença de Deus porque surgiu um problema na sua casa, e foi um problema que foi difícil no começo, e a pessoa desanimou por causa desse problema, e deixou de orar, e deixou de buscar. Quantas pessoas que eu conheço colocaram tanta esperança numa entrevista de emprego, e o emprego não deu certo, e a pessoa então, ela nunca mais conseguiu voltar para a igreja, por causa do emprego. Mal sabia ela que aquele emprego não era o melhor de Deus para a vida dela. Quem está entendendo? Diga amém. O que eu quero que você entenda é que nós estamos na presença do Senhor, e existe um mundo de coisas ao nosso lado tentando tirar a nossa atenção. Nós estamos na presença de Deus, o adversário tem constantemente tentado te atrair pelos olhos, te atrair pelo aquilo que você ouve, te atrair de alguma maneira para te tirar do propósito do Senhor. E uma vez que a pessoa sai do propósito, ela desvia dos caminhos do Senhor. E aquelas promessas, elas não acontecem, elas não se cumprem. Que nessa noite os nossos olhos possam estar no Senhor, querido. Que apesar da luta, que apesar de problemas, que apesar das decepções, que apesar das dificuldades que hoje nós estamos passando, que nós possamos continuar olhando para o Senhor, porque dele virá o melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, todos podem aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Será que você pode glorificar a Deus? Nós temos aqui os motivos pelo qual a ovelha pode ter se perdido. E nós temos a ação de Cristo. E nós temos a ação de Cristo. E o que me chama a atenção no texto não são os motivos que levou a ovelha única lá a se perder. Mas o que me chama a atenção é a postura desse pastor aqui, que representa Deus nessa passagem. Ele para tudo, queridos. Ele para tudo. Quem entendeu? Diga amém. Ele resolve simplesmente: vamos parar aqui. Não, mas nós não podemos parar. Não, nós podemos parar sim. Vamos parar agora aqui. Você percebe que ele prestou atenção, ele reparou, ele percebeu que no meio de 100 ovelhas, uma tinha se perdido. Quem entendeu isso? Diga amém. Ele não tinha 10 ovelhas e uma se perdeu. Eram 100. Eram 100 ovelhas, e talvez 100 ovelhas muito iguais, muito parecidas. E ele percebeu que uma única tinha se perdido. Isso me faz entender que pode ser que para muitas pessoas eu não tenho importância, mas para Deus eu sou importante. Isso me faz entender que você não é mais um no meio de uma multidão, que você não é uma ovelha no meio de 100, você é a ovelha que ele olhou e ele viu algo especial, ele viu algo diferente. Por isso que se nós estamos aqui nessa noite, no meio de tantos vizinhos dessa rua, no meio de tantos membros dessa igreja, no meio de tantos obreiros, você veio porque você foi escolhido por ele para estar aqui nessa noite e ouvir essa palavra e ele te dizer que você é importante para ele. Aleluia! Quantos podem glorificar o Senhor? Amém, queridos? Como que eu sei que essa ovelha era importante? Porque ele voltou para ir buscar. Você concorda comigo? Quem concorda, diga amém. Se não fosse importante, ele não ia atrás.
Olha para o seu irmão do lado e diga assim: você é importante para Deus. Como que você entende? Olha aqui, como você entende isso? Como que você entende isso? Se eu disser para você, você é importante para sua mãe, você vai falar assim: ah, pastor, para minha mãe. Para minha mãe. Mais ou menos assim, né? A gente sabe que é mais ou menos. Se essa pessoa do teu lado olhar para você, talvez até um amigo, talvez até um parente, olhar para você e falar assim: você é importante para mim, você vai falar assim: ah, mas você é meu parente, você é meu amigo. Agora imagine alguém muito importante, irmãos. Pense numa pessoa importante. Essa pessoa falar assim: olha, você é importante para mim. Alguém muito conhecido, alguém talvez muito famoso, alguém talvez muito rico, olhar para você e falar assim: você é importante para mim. Aqui você não pega a fila, aqui você não espera para ser chamado, aqui você entra porque você é importante. É igual aquele cliente do banco, que ele é super importante para aquele banco. Você há de convir comigo, ele não fica na fila esperando para ser atendido. Quem concorda, diga amém. Ele já entra na sala lá de que ele tem que entrar, e lá vai ter um café, vai ter uma água para ele vai ser muito bem atendido. O que eu quero dizer para você nessa noite, que pode ser que para a nossa sociedade você não seja tão importante, mas para o Deus Criador de todas as coisas, você é importante, você tem importância. E se você tem importância, deixa eu completar: se você é importante para Deus, o teu casamento é importante para Deus, a tua família é importante para Deus, a tua vida sentimental é importante para Deus, a tua finança é importante para Deus, o que você vai comer hoje à noite é importante para Deus, o teu dia de amanhã tem importância para Deus. Nós somos importantes para aquele que criou os céus e a terra. Quantos podem glorificar e exaltar esse Deus? Aleluia! Sabe que você pode aplaudir o Senhor? Amém? Eu percebi nesse texto o quanto essa ovelha é importante. Ele parou tudo. Ele foi atrás da ovelha. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se for preciso, Deus para abençoar a tua vida. Amém. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Ele para. E 2, a iniciativa nesse caso não parte da ovelha. A ovelha não estava atrás do pastor, mas o pastor estava atrás da ovelha. Posso ouvir amém? Na parábola do filho pródigo, a iniciativa não parte do pai. Foi o filho que caiu em si e falou: eu vou voltar para a casa do pai. Aqui foi o contrário. Mas não é o mesmo Deus? Sim ou não? Mas o mesmo Deus tem maneiras diferentes de agir. Ele tem meios, formas, maneiras diferentes de agir. E quando aqui fala de uma ovelha que se perdeu, e fala de um pastor que foi atrás da ovelha, sabe o que eu penso? Coitada desta ovelha. Coitada da ovelha que se perdia. Quando você lê o Salmo 23, supostamente foi escrito por Davi. Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. E a maneira que se lida com uma ovelha é diferente da maneira que se lida com um cavalo, por exemplo, com uma vaca,
com um boi. O cuidado que um pastor tem com uma ovelha é diferente de um cuidado que alguém vai ter com um boi, com um cavalo e com qualquer outro animal de maior porte. É quase igual um tratamento com um cachorro. E o cachorro, por exemplo, o gato, por exemplo, você que tem cachorro e tem gato, você pega ele no colo, você abraça ele, você beija ele, você conversa com ele. E o problema não é você conversar com ele, é ele conversar com você e você entender. Daí já é mais complicado. Eu tenho que te recomendar o meu médico, que é muito bom. Esse está o problema. Eu estava vendo no jornal essa semana de uma esposa de um jogador lá no Rio de Janeiro que roubaram o carro dela e levaram o cachorrinho junto. Ela estava desesperada. Ela estava oferecendo um valor de R$5.000 para quem achasse o cachorro dela, pela importância que ela tem com aquele cachorro. E hoje mostrou no jornal que ela encontrou o cachorro e estava toda feliz. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu disse coitada da ovelha que se perdia? O pastor, quando ele percebia que uma ovelha tinha se desgarrado do seu rebanho, ele ia atrás e ele encontrava essa ovelha, ele trazia novamente para o seu rebanho. Mas ele fazia diferente com essa ovelha, o tratamento mudava. Quem entendeu, diga amém. Ele continuava amando? Sim. E por continuar amando essa ovelha e querer essa ovelha junto com ele, ele quebrava uma parte dessa ovelha. Por isso que o pastor, ele usava além do cajado, que é aquele negócio que parece um guarda-chuva, um cabo de guarda-chuva, além de ele usar aquele cajado para puxar a ovelha, para colocar a ovelha no caminho certo, ele usava uma vara. E com aquela vara que ele usava, por isso que o Salmo 23 fala que a tua vara e teu cajado me consola, me serve de consolo. Ele pegava aquela vara e com aquela vara ele quebrava a parte da ovelha. E a ovelha já não conseguia mais andar. E ela já não conseguia mais correr com as outras ovelhas. Então aquele pastor pegava aquela ovelha, colocava no seu ombro. Ele jogava a ovelha no seu ombro e aquela ovelha andava em cima do pastor. Quem está entendendo? Diga aí. E aquela ovelha andava em cima do pastor com a sua pata quebrada. E o tempo que demorava para cicatrizar aquela pata era o tempo suficiente que aquela ovelha ia ficar cheirando o pastor o tempo inteiro. O tempo inteiro ele ia ficar cheirando o pastor. Quem está entendendo? Diga amém. O tempo inteiro ia ficar cheirando o pastor. E aquele cheiro ia ficar entrando nas suas narinas. E ele ia ficar cheirando ali o cangote do pastor. Por isso que eu ando perfumado, irmãos, porque, né? Daí, quando o pastor tirava a ovelha do seu ombro, porque a sua pata já estava restaurada, quando ele botava aquela ovelha no chão, e aquela ovelha já podia correr, já podia andar, sabe o que acontecia? Aquela ovelha ficava ali no lado do pastor. Ela ficava toda hora ali no lado do pastor. E ela não queria nunca mais sair do lado do pastor. Sabe o que aconteceu com essa ovelha que se perdeu? Muito provavelmente o pastor quebrou a pata dela, jogou ela no ombro e ela começou a sentir o cheiro do pastor. E quando o pastor colocou ela no chão, ela nunca mais se afastou da presença dele. Sabe o que eu entendo? Que Deus, em alguns momentos da nossa vida, Ele permite dores na nossa vida, Ele permite problemas na nossa vida, Ele permite situações contrárias na nossa vida, Ele permite decepções na nossa vida, Ele permite até você se perder, Ele permite até você ficar desgarrado por um tempo, para que Ele possa trazer você, para que Ele possa talvez quebrar você, fazer você um vaso novo, fazer você sentir o aroma dele. E uma vez que a pessoa anda com esse pastor, ele nunca mais se desvia da presença dele. Hoje talvez a tua luta te trouxe até aqui,
A dor nos permite experiências tão profundas, tão difíceis, mas que depois delas, depois de uma experiência desse tamanho, dessa magnitude, nós não conseguimos viver mais longe da presença do Senhor. Por isso que uma vez que nós nos encontramos com Ele verdadeiramente, a nossa vida nunca mais é a mesma. O meu desejo nessa noite é que, se for preciso, o pastor possa nos colocar nos ombros dele, nos fazer sentir o seu aroma, nos fazer sentir a presença do Teu Espírito Santo, do calor do Teu Espírito Santo, e nunca mais nós nos afastemos da presença dele. Se hoje você está numa experiência dolorosa na tua vida, se hoje você está numa experiência de solidão na tua vida, não se preocupe, porque o bom pastor, ele está indo ao teu encontro nesta noite. Se hoje você está perdido ou perdida, ele vai ao teu encontro e ele vai te trazer para os seus braços, para a presença dele. Você é especial para Jesus. É tão verdade isso que ele te trouxe aqui hoje para mudar a tua sorte e para te abençoar de uma maneira gloriosa. Quem acredita nessa palavra, aplauda e exalte ao Senhor, em nome de Jesus. Essa é glória a Deus aí. Amém. É esse o meu desejo nessa noite, que possamos desfrutar de uma nova experiência com Ele. Por isso eu convido você a ficar em pé, fechar os teus olhos nesse instante.